Olá, bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 256. E nós estamos aqui aprendendo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que reavive em nós o amor pela volta de Cristo, essa grande expectativa que pode encher de paz, de esperança e de amor o nosso coração. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um dia nublado, promete chuvas. E nós vamos então falar sobre as chuvas de bênçãos desse livro, de Judas. Maravilhoso este livro, muito esclarecedor. E nos versículos finais dele, ele fala sobre uma bênção magnífica, sobre as bênçãos magníficas que nós herdamos em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar de uma parte. E amanhã, então, a gente conclui o livro de Judas sobre este tema, a bênção magnífica. Vou ler dos versículos 22 a 24, que nós vamos falar hoje, que diz assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante, então, da sua glória. Judas encerra, então, esta carta com uma bênção magnífica, sobre a vida da igreja e sobre todos os leitores dessa carta. É uma bênção magnífica que tributa, então, o louvor e a adoração àquele que é poderoso para salvar. Hebreus 7:25 nos diz assim: Jesus tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus é o nosso sacerdote, o nosso intercessor imutável. É ele o nosso intercessor entre nós e o nosso Pai. Ele também é poderoso, de Judas, ele é poderoso para confirmar. Romanos 16:25 nos diz assim: ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, A salvação já foi proposta para a humanidade, para os indivíduos antes mesmo dos tempos eternos existirem. Na eternidade passada, Deus nos amou. Na eternidade presente, Deus continua nos amando. E na eternidade futura, Deus vai continuar com o seu amor. Deus amou de uma vez por todas. Esse Jesus que Judas está falando também é poderoso para socorrer. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, nos diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Mas esse Jesus todo-poderoso, nosso sacerdote, nosso intercessor, ele também é poderoso para subordinar. E esta palavra é maravilhosa. Quando nós pensamos que Cristo vai convergir todas as coisas e subordinar todas as coisas nele. Então, Filipenses capítulo 3, 25 diz assim: o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. E aqui, então, no livro de Judas, está escrito, nesta carta está escrito que este Jesus,
Ele é poderoso para guardar também. Ele tem poder para nos guardar em perfeita paz. Ele é poderoso para guardar, também tem poder para guardar em perfeita paz. Nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós temos nesse tempo muitas pessoas com mentes perturbadas, com pensamentos perturbados, pessoas que estão vivendo insônia, não conseguem dormir porque não têm a sua mente em paz. Agora, olha o segredo de você dormir em paz, de você manter a sua mente firme e segura. Está escrito: Tu, Senhor, conservarás em paz perfeita aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar no Senhor em tempo de pandemia é manter a mente em paz e o coração em plena sujeição ao poder e subordinado, então, ao poder e à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas ele também, esse Jesus também é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, né? Diz Paulo lá em 2 Timóteo 2, 1:12, ele diz assim: Mas eu não me envergonho, diz Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O nosso Deus é poderoso. Paulo estava certíssimo que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E ele é poderoso também para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos e pensamos, diz Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí ele fala do poder da oração. Como é importante nesse tempo manter a nossa mente e o nosso coração confiando em Jesus. Mas também nós sabemos que quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, é dele que virá o nosso socorro. E ele é poderoso, então, para fazer infinitamente mais de qualquer coisa que você esteja pedindo, né? Ou pensando em pedir. E por fim, ele é poderoso, diz aqui na carta de Judas, para nos guardar dos tropeços. Como nós falamos dos falsos mestres, das falsas doutrinas contrárias à palavra de Deus, eles são um tropeço na vida de um cristão disperso, que não estuda, que não lê a palavra de Deus, que não busca o conhecimento, que não pratica a palavra de Deus. Esta última promessa é particularmente oportuna para os dias de apostasia que nós estamos vivendo, né? Então, Judas se refere nos versículos 22 e 23. Ele fala aqui, como nós já lemos, como deve ser o nosso proceder em respeito àqueles que foram enganados pelos falsos mestres. Como que nós devemos fazer com essas pessoas que estão em dúvida, que estão em cima do muro, que nem existe em cima do muro, mas que estão de alguma forma sendo levados pelo vento de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Ele diz assim: compadecei-vos de alguns. Devemos demonstrar interesse compassivo e tentar conduzir essas pessoas do âmbito da dúvida e controvérsia para uma convicção firme nas verdades divinas, como fala no versículo 23. Salvai-vos alguns, arrebatai-vos do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, mas em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele diz: compadecei-vos de alguns, devemos demonstrar o nosso interesse compassivo e tentar conduzir essas pessoas do âmbito da dúvida, então, e das controvérsias para a convicção firme na verdade divina. Ele fala de outros também que estão à beira do precipício, prestes a cair na chama desta apostasia. Essas devem ser salvas
por meio de advertências e de ensinos enérgicos e firmes, e detestando até a roupa contaminada pela carne. O que isso quer dizer? Que embora o cristão deva ter compaixão do pecador, ele deve orar por ele deve ter também em temor, quer dizer, aversão ao que contém vestígio de pecado, de imoralidade e de perversão, no temor de Deus. Então, o crente odeia tudo aquilo que Deus odeia. O crente procura estar agradando ao seu Senhor. Então, nós devemos ter aversão ao pecado, né? E não sermos coniventes com ele. Para os que começaram a se deixar levar por maus ensinamentos, será útil nos mostrarmos de fato que os amamos e os confrontarmos acerca das práticas condenáveis, mas sempre mostrando a misericórdia de Deus. Devemos, porém, ir com cuidado conosco mesmo, nos guardar de participar e ser conivente com esses pecados, pois as tentações de seguir os nossos velhos desejos sempre aparecerão atraentes e ninguém é forte por si próprio, como diz no versículo 24. Só Deus mesmo para evitar que nós caiamos, né? Então a palavra de Deus diz: cuide para que não caia. E nós precisamos cuidar, mas nós podemos ter confiança em Deus de que Ele nos guarda de tropeçar, mas nós precisamos andar na linha. Então, nós hoje vamos fechar aqui, amanhã nós vamos então concluir esta carta de Judas, falando sobre o restante das bênçãos de nós confiarmos no nosso sacerdote imutável, do nosso intercessor diante do Pai, e sabemos como Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.